Olá, muito boa noite. Eu sou a enfermeira Maria e tô aqui hoje para uma live relâmpago. Isso mesmo. Essa live de hoje não estava programada, né? Ou seja, eu não avisei anteriormente, mas eu decidi fazer uma live porque eu iria gravar um vídeo sobre cicatrização, né, do furo de orelha. E aí eu pensei comigo, por que não, ao invés de gravar o vídeo, fazer uma live, né? Que aí a gente pode ter mais entrosamento entre as pessoas, né? Tirar dúvidas. E esse é o meu intuito, poder passar o máximo de conhecimento para vocês, né? Que se não quiserem, se não forem da área da enfermagem, não quiserem trabalhar nessa área do furo de orelha humanizado, pelo menos vocês irão aprender, né? Porque você pode a qualquer momento decidir fazer uma perfuração corporal, não só uma perfuração auricular. E aí, dessa forma, você vai saber, né, como que se comporta aí esse processo de cicatrização. Então, para você que está vendo esse vídeo no IGTV, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Espero passar um pouquinho de conhecimento, espero poder contribuir de alguma forma aí com você, tá bom? Eu sou enfermeira, né? Eu também sou especialista no furo de orelha humanizado. Esse perfil, ele é mais voltado para o furo de orelha humanizado, mas também para lidar com os temas aí da área da saúde, da área da enfermagem. Então, sempre que tiver alguma coisa nova, né, em relação à nossa profissão, à nossa área, eu vou estar aqui também trazendo para a gente estar discutindo, tá bom? Então, vamos falar sobre o tema que é cicatrização após uma perfuração, seja de orelha ou perfuração corporal. Gente, é muito importante a gente saber que cada corpo é um corpo, que cada pessoa tem sua anatomia, tem sua fisiologia. Cada um de nós se comporta de uma forma frente a agentes nocivos, né, ou agentes traumáticos, no caso da perfuração corporal. Porque a perfuração de orelha, a perfuração corporal, nada mais é do que um trauma que nós causamos aí no tecido, né, na pele. Quando a gente fura a orelha da bebê, a gente traumatiza o lóbulo, né, que é onde a gente faz a perfuração. Mas tem as perfurações em outras áreas auriculares, como aqui na hélix, aqui no tragus, na antihélix, né? E diversas outras partes. Tem a aba nasal, tem a medusa, né? Quando a gente vai colocar o piercing, tem piercing no supercílio. Então, tem os piercings umbilicais, né? Enfim, hoje em dia as pessoas colocam piercings aí também em diversas partes do corpo, né? Então, assim, gente, cada pessoa tem o seu tempo de cicatrização, tá? Em média, uma cicatrização, ela se dá de 6 a 8 semanas. Ou seja, de 1 mês e meio até 2 meses, a gente acredita que, fisiologicamente falando, aquele tecido já vai se restabelecer, tá bom? Porque o trauma foi causado e aí a gente tem algumas fases de cicatrização que vão ocorrendo depois da perfuração, tá bom? Então, a gente tem a fase inflamatória, que é a primeira fase que ocorre logo após a perfuração. Ela ocorre nos 3 primeiros dias. Então, o que é que ocorre nessa fase inflamatória? A gente tem o edema no local da perfuração, a gente tem o rubor, né, que a área fica avermelhada, a gente tem dor, né, que são aí sinais de inflamação. Só que esses sinais de inflamação, eles são esperados, porque eles fazem parte da fase inflamatória, que dura de 1 a 3 dias, né? Então, o que é que acontece? Quando está na fase inflamatória, a gente sempre orienta as mães, né, das bebês ou adultos que a gente tenha feito a perfuração, que essa fase vai ocorrer, que essa fase, esses 3 primeiros dias são os mais chatinhos pós-perfuração, que tem que ter os cuidados necessários para não atrapalhar essa cicatrização e que não inflame de forma patológica, né? Porque uma inflamaçãozinha
simples, leve, vai existir porque faz parte dessa fase, tá? Então a gente orienta uma boa higiene, ou seja, lavar com água e sabão, lavar com soro fisiológico também, um sorozinho não gelado, mas numa temperatura fria, né? Porque o soro ele hidrata, ele higieniza, tá bom? Nessa fase, gente, jamais é indicado usar o álcool a 70%, porque o álcool a 70% vai fazer o quê? Vai queimar ali aquele tecido e vai atrapalhar esse período de cicatrização. Então, o álcool a 70% não é utilizado. Nós só utilizamos o álcool a 70% durante a perfuração, né? Na pré-perfuração, que é quando nós vamos fazer a asepsia, tá bom? A asepsia, que é a higienização ali com o álcool a 70% no local onde a gente vai perfurar. Então, no tecido íntegro, ou seja, no tecido que não tem trauma, que não foi furado, não foi perfurado, eu posso passar o álcool, ou seja, antes de perfurar. Depois que eu perfurei, imediatamente eu posso passar um cotonete com álcool, porque eu vou estar tirando toda a sujidade que porventura possa ter ido até a perfuração. E de aí por diante, não. Aí por diante vai ser higiene, né? Uma higiene rígida, uma higiene bem certinha, com água e sabão ou com soro fisiológico, tá bom, gente? Então, esse período aí dos 3 primeiros dias da fase inflamatória vai ter esses sintomas chatinhos de dor, vai ficar vermelhinho, pode ficar meio inchado, mas vai passar, tá bom? Porque depois a gente vai ter a fase proliferativa, isso mesmo, que é a segunda fase. Então, quando a gente está na fase proliferativa, o que é que acontece? O corpo ele vai reagindo àquela perfuração. Então, o que é que o nosso corpo vai fazer? Ele vai tentar se reconstituir. Só que tem um brinco, né? Lá no local da perfuração. Então, o corpo vai reconstituir ao redor. E aí, ele vai cicatrizar, vai mandar células, né, proliferativas, que é um tecido novo, por isso que chama fase proliferativa. E aí, os vasos sanguíneos ali do local vão sendo reconstituídos, né? E vai ficando cicatrizado ao redor da perfuração, tá bom, gente? Geralmente, essa fase proliferativa dura 15 dias, mais ou menos. Então, a gente já teve os 3 dias iniciais aí da fase inflamatória. Depois, a gente vai ter mais 15 dias mais ou menos, né, da fase proliferativa. Durante essa fase proliferativa, geralmente é normal que a gente tenha ali ao redor da perfuração um líquidozinho, geralmente mais amarelado, tá, gente? Mas não é pus, tá? Se for pus, tem que procurar um médico. É como se fosse uma aguinha, mas ela não é transparente, ela é um pouco mais amarelada. E esse tecido nada mais é do que a linfa, né? E a linfa é normal de aparecer nessa fase de proliferação. Por quê? Porque o corpo está reagindo àquele trauma que ele sofreu para se regenerar. Então, o que é que a gente tem que fazer nessa fase onde vai ficar um pouquinho secretivo saindo essa água? Lembrando que não é pus, tá? Não pode ser pus. A gente vai intensificar a higienização. E, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A higiene com água e sabão, ela é super importante. Mas tem pessoas que lavam até direitinho com água e sabão, só que elas esquecem do principal, que é secar a região. Gente, o tecido úmido é um tecido que prolifera infecção. Se a gente deixa um local úmido, o que é que gosta de um local úmido e quente ao mesmo tempo? Fungos, né? Bactérias. Então, tão importante quanto lavar com água e sabão é secar o local e deixar bem sequinho. E vai fazer essa secagem com o quê? Com algodãozinho, com o cotonetezinho, né, que é a haste flexível, você vai passando ao redor para secar bem a região, ou então com uma gaze estéreo. Eu não recomendo fazer com algodão, aquelas bolinhas de algodão.
A gente sabe que o algodão solta alguns fiozinhos e esses fiozinhos podem se infiltrar ali e piorar, né, o processo de cicatrização. Tá bom, gente? Então, a fase proliferativa, ela é muito importante, porque é onde a nossa pele, o nosso tecido, o nosso corpo vai estar sendo estimulado para cicatrizar ao redor. E aí, como tem o brinquinho, tem a haste do brinco lá, o corpo não vai conseguir fechar onde está o brinquinho, mas ele vai fechar toda aquela parte ao redor. E assim vai formar o furinho, né? Vai deixar o furinho bem certinho. E aí, nessa fase de proliferativa, a gente tem a intensificação dos fibroblastos, né? Que são células que vão estimular a produção do colágeno naquela região, porque a gente sabe que a nossa pele, o nosso cabelo, as nossas unhas são formadas de quê? De colágeno, né? Se a gente tem quedas de cabelo, se a gente tá com unhas fracas, a gente tem que estar tomando suplementos de colágeno. O colágeno é um tipo de tecido que estimula ali a produção de epitelização, a produção, né, do tecido das unhas. Então é uma forma de você ajudar o organismo a se recuperar, tá bom, gente? E aí a gente tem a última fase, que é a fase de maturação. A fase de maturação, também chamada remodelação, ela é longa, geralmente ela dura 30 a 35 dias, tá bom? E aí o que é que vai fazer? Essa fase de maturação ou remodelação, o nome já diz, né? Vai remodelar, ou seja, tem pessoas que têm uma cicatrização demorada, tem pessoas que têm cicatrização difícil, porque às vezes tem diabetes, ou porque às vezes tem tendência a ter queloide, né, a formar queloide. Então, essas pessoas geralmente vão ter o processo de cicatrização normalmente mais demorado. Isso já é esperado, tá bom? Só que o organismo, mesmo assim, vai tentar remodelar, vai tentar maturar as células que foram produzidas lá na segunda fase, né? Que foi a fase ali de proliferativa. Então, na proliferativa, a gente tem a produção de colágeno, a gente tem os fibroblastos, né? Que são células que vão produzir o tecido novo. E aí, nessa terceira etapa, que é a fase de maturação ou remodelação, é como se fosse o pincel, né? O corpo vai tentar dar aquele tchum ali para deixar bonito aquela cicatrização, para deixar mais organizada, cada célula no seu cantinho, né? Porque às vezes o queloide, que é a formação de uma cicatrização mais grossa, né, mais irregular, é que muitas células se aglomeraram ali junto e ficaram desorganizadas, né? E aí fica aquela cicatrização mais feia, mais grossa. Então o corpo vai tentar organizar essas células nessa terceira etapa, que é a remodelação ou maturação. Por isso que ela é um pouco mais demorada. Geralmente ela dura de 30 dias até 35. Então, quando a gente faz a perfuração auricular na orelha da bebê ou no adulto, que a gente faz alguma perfuração, a gente sempre orienta que a cicatrização demora de 6 a 8 semanas, que tem que ter essa boa higiene que eu falei para vocês, com água e sabão ou com soro, e que não pode tirar o brinco durante essas 6 ou 8 semanas. Por quê? Porque se tirar e não colocar imediatamente outro brinco, o corpo vai fechar. O corpo tá trabalhando ali, lembra? Então, se você tirar e não repuser imediatamente, o corpo vai acabar fechando aquele furinho, tá bom? Mesmo assim, a gente sempre orienta que você tire, passou as 6 a 8 semanas, né, que dá 1 mês e meio ou 2 meses, tá pensando em tirar e trocar o brinco, tira um e já coloca o outro, tá bom? E mantém a higiene, porque a higienização tem que ser feita aí para sempre.
a gente tem que manter a higiene adequada para evitar os meios de contaminação. E sempre secar bem depois de lavar, né? Principalmente as bebezinhas, que a gente sabe que às vezes no banho a gente molha toda a região, né? Então sempre secar bem, ter cuidado para o brinco não grudar na roupa ou no cabelo da bebê, porque se não tiver cuidado pode ser que arranque aquele brinco. Ter cuidado com as mãozinhas da bebê, porque às vezes ela, né, mexendo ali no local, ela puxa. E às vezes pode ser que perca essa perfuração, porque digamos que a bebê enganche o brinco na fralda ou no lençol e a mãe só vai ver no outro dia, vai perder a perfuração se tiver antes dessas 8 semanas, porque vai ficar sem o brinco no local. O que é que vai acontecer? Vai fechar o furinho, tá bom, gente? Então, assim, quais são os fatores muito importantes para a gente contribuir com esse processo de cicatrização que ocorre naturalmente no nosso corpo? Nós temos, gente, que fazer uma alimentação rica em proteínas, né? Proteína, ovo, leite, queijo, em verduras que tem muitas fibras, né? Que tem colágeno também. A gente sabe que o colágeno a gente não produz em determinada idade, mas durante a infância a gente ainda produz. Então tem que manter uma alimentação bem balanceada e evitar alguns tipos de alimentos que interferem na cicatrização, tá bom? Ah, mas como que eu vou evitar o alimento se a bebê só mama? Então você que é a mãe que está amamentando, você não vai ingerir determinados alimentos que eu vou falar aqui para você, porque senão vai acabar você transmitindo para ela, passando para ela através do leite materno, e ela vai ter contato com aqueles nutrientes daquele alimento e ela pode inflamar ali o brinquinho. Então a gente não recomenda abacate. Abacate é uma fruta que interfere muito, que piora muito a cicatrização. Camarão, né? Camarão é um fruto do mar, ele é muito remoso, que a gente fala. Ele atrapalha muito o processo de cicatrização, né? Então a gente não indica comer camarão nesse período aí de 8 semanas, pelo menos aí 2 meses, tá? A gente também não indica a ingesta de alimentos como fiambre, presunto, né, que são os embutidos, os enlatados, a própria mortadela, porque também interfere no processo de cicatrização, tá? A gente também recomenda que não se exponha diretamente ao sol, pelo menos no primeiro mês. Não tome banho de piscina, né, que tem o cloro, que interfere também nesse processo de cicatrização, tá bom, gente? Então tem algumas orientações que a gente faz, né, durante já essa conversa prévia da perfuração, para a gente orientando a mãe ou a própria cliente adulta, e também no pós-perfuração, tá? A gente que trabalha com furo de orelha humanizado tem que ter ciência que o seu trabalho não acaba quando você faz a perfuração. Pelo contrário, ali você deu start, né? Você fez a realização do serviço, mas você tem que oferecer para sua cliente um serviço de pós-atendimento. Então eu sempre oriento fazer um cartãozinho com essas orientações que eu dei e encaminhar para a mãe ou para a sua cliente, para que ela saiba o que pode e o que não pode fazer, né, nesses primeiros 2 meses, para que ela não faça alguma coisa que não era indicado e acabe tendo uma inflamação ali que a gente não queira, né? Então, assim, gente, 90% de uma boa cicatrização é nossa responsabilidade, tá bom? Então, nós somos profissionais, então 90% de uma boa cicatrização depende de nós. Por quê? Da forma como eu perfurei, tem que ser uma coisa asséptica, estéril, o brinquinho, né?
fazer a lavagem das mãos, eu tenho que orientar a mãe a higiene do local do brinco, secar muito bem para a mãe saber direitinho o que fazer e orientar ela também o que pode comer e o que não pode. Então você não pode simplesmente chegar lá, furou e tchau, tchau e benção, nunca mais quer saber, nunca mais quer ver, não é assim. 90% do processo de cicatrização depende de nós, da nossa orientação, porque a pessoa vai fazer o que a gente orientar. 10% da cicatrização aí é responsabilidade do cliente, porque ele também tem que seguir, né, o que a gente orientar para ele ali naquele momento, tá bom? Então, cabe a nós profissionais instruirmos, né, os nossos clientes, manter um diálogo aberto, um diálogo claro, um diálogo bem coerente, de fácil entendimento, para que as nossas clientes saibam lidar com essa fase pós-perfuração. Às vezes a gente pensa, não, mas eu não vou falar, que ela já sabe, ela é mãe, não sei o quê. Tomando aqui um cafezinho, gente. E não, as mães às vezes são leigas, ou as nossas clientes são leigas. Quem é da área da saúde é você, sou eu. O que pra gente às vezes pode parecer uma bobagem, pode parecer simples, pra nossa cliente pode não ser. Então nunca peque pela falta, peque pelo excesso, gente. Informação é indispensável. Nós temos que fornecer aí essa informação para as nossas clientes, tá bom? E muitas vezes, gente, pode acontecer o granuloma, o queloide, né? Quando acontecer o granuloma é um tecido que cresce ali ao redor daquela perfuração, seja ela onde for. Fiz um piercing, coloquei um piercing no umbigo, nossa, ficou como se fosse uma bola ao redor, ficou como se fosse um carocinho, aquilo se chama granuloma, tá? Então, se ficou com granuloma ou tá inflamado, muitas vezes não tem jeito, vai ter que ir no médico, tá? E aí vai ter que tirar, tá bom, gente? Porque se tá com esse processo, é como se o corpo estivesse recusando aquele material do brinco, do piercing, né? O corpo expulsou, o corpo tá criando mecanismos de defesa e ali aquela fase proliferativa ficou muito expansiva, os fibroblastos produziram muitas células, muito colágeno e aí formou aquele tecido granuloso, né, que a gente chama de granuloma, ou até o queloide. Então, se esse granuloma for muito grande, se tiver com tecido, com secreção no tecido, infelizmente, às vezes vai ter que tirar. Mas, se acontecer, mantenha uma boa higiene, né? Sempre procurem um médico, que aí ele vai passar um anti-inflamatório que você possa tomar e ele já vai avaliar. Ele vai dizer, olha, toma isso aqui que vai melhorar, porque às vezes o granuloma tá pequeno, ou o queloide, ou não tá inflamado, ou não tá infectado, e pode ser que a inflamação vai rescingir e você vai conseguir manter aquele piercing, aquele brinco. Ou às vezes o médico vai dizer, não tem condições, vai ter que tirar, porque tá muito inflamado, tá bom? Então, gente, realize um atendimento personalizado. Lembre-se que cada pessoa é única, cada cliente é único. Então, eu não posso oferecer um atendimento da mesma forma para todo mundo. Eu tenho que ver as limitações, eu tenho que ver as particularidades, né, que cada pessoa, cada cliente tem para eu me adequar a eles, tá certo? E aí você vai orientar o seu cliente a retornar 7 dias com você para você ver como que tá a cicatrização. Isso se você fizer o seu atendimento em consultório, você tem o seu local fixo de atender. Se você atender a domicílio, aí você pode combinar com o cliente, né? Que você vai lá para ver como tá, ou então para você não ter o deslocamento, você pede uma foto do local da perfuração, né? Das orelhinhas, enfim, para que você possa ver como que tá seguindo ali aquela cicatrização, tá certo?
Isso nos primeiros 7 dias. Mas depois de 15 dias e de 30 dias é importante também você mandar uma mensagem, querer saber como que tá o cliente, como que tá passando, a cicatrização tá seguindo direitinho, tá dando tudo certo. Tá bom, gente? Pra que o cliente possa se sentir acolhido, né? Ele vai falar, nossa, mas que tratamento diferenciado, ó. Furei a orelha, furei aqui o tragus, furei a hélice, que já tem 30 dias e a enfermeira, auxiliar ou a técnica, seja você quem for, ela ainda tá preocupada comigo, quis saber se eu tô bem, pediu foto, perguntou se tem alguma dúvida. Então isso é o que vai fazer você ser um profissional qualificado, um profissional renomado e um profissional muito desejado, tá bom, gente? Vale também, né, para quem é mãe das bebezinhas, sempre orientar a evitar colocar roupas que tenham essa parte aqui muito expansiva, né? Sempre uma atenção redobrada na hora de vestir, para o brinquinho não enganchar. Se tiver como não dormir em cima do brinco, né? A gente que é adulta, às vezes fura aqui a hélice ou o tragus. Tem pessoas que dormem com aquele, sabe aquele travesseirinho de quando a gente vai voar, né? A gente vai viajar de avião. Aqueles travesseirinhos são indicados, porque a gente coloca ele no local e o local não encosta no travesseiro, né? Na superfície ali e não fica doendo. Porque os grandes inimigos aí da cicatrização é justamente quando a gente vai dormir. Às vezes durante o dia a gente não sente nada, tá cicatrizadozinho, tá bonitinho, aí quando você dorme e acorda no outro dia, tá dolorido, tá vermelho, começa a sair secreção. Então se a gente puder evitar de não dormir ali do lado que você perfurou, ótimo, mas às vezes não dá, né? Mas mesmo assim a gente orienta. Outra coisa que muita gente pergunta, que vale a pena falar aqui, é que, gente, não precisa ficar girando a joia. Não precisa, tá bom? Porque a cicatrização vai se dar ao redor da haste do brinco, né? Que tá aqui e a cicatrização vai se dar ao redor. Tem muitas mães, muitos clientes que perguntam, eu tenho que ficar girando? Não precisa, porque cada vez que você girar, é como se você estivesse retraumatizando aquele furinho. Então deixa o corpo fazer como ele já é naturalmente, né, ensinado, as coisas do nosso corpo. O nosso corpo é uma fábrica perfeita, o nosso corpo, eu sempre costumo dar o exemplo que ele é uma indústria, né? Então ele sabe, ele trabalha constantemente, então a cicatrização vai acontecer independente de mim, é um processo fisiológico, só que eu posso ajudar o meu corpo a trabalhar melhor. Como? Não comendo aqueles alimentos, mantendo uma boa higiene, né? Mantendo os cuidados que eu acabei de falar para vocês aqui. Outra coisa, gente, tem uma coisa que é inimiga da cicatrização, infelizmente. A nicotina. E onde que tem nicotina? No cigarro. Então, fumantes, as pessoas que fumam, é legal reduzir, né, ali a quantidade mesmo de cigarros que você fuma durante o dia. Eu fumo um maço durante o dia. Tenta diminuir, fuma só 10 cigarros, porque a gente sabe que não consegue parar imediatamente, né? Mas é bom reduzir o cigarro, né? Reduzir ali, porque a nicotina é uma inimiga da cicatrização. Vocês não têm noção. Já foram feitos estudos, né, com pacientes fumantes e pacientes não fumantes que não tinham nenhuma outra comorbidade e foi visto que aquele que era fumante, a cicatrização foi retardada em até 8 semanas, então atrapalha muito, né? No caso das bebês a gente não vai ter esse problema, a gente pede para as mães, né, as puérperas ou as mães de meninas que não fumem no puerpério nem durante a amamentação, porque senão ela também pode passar para bebê, tá bom, gente? Outra coisa, pessoas que perfuram língua, né, tem que manter, gente, uma higiene redobrada.
Porque a nossa boca já é muito contaminada. Dentro da nossa boca tem bactérias, né? Enfim, quando a gente acorda é o ápice ali da produção de bactérias, né? E a gente ficou durante a noite sem produzir saliva. Então, o que é que acontece? A nossa língua fica com a saburra bem volumosa, que é aquela massa branca. E se você colocou um piercing na língua, você vai precisar, ao redor daquele piercing, escovar levemente, porque pode ser que esteja dolorida nos primeiros dias, mas tem que escovar, tá bom, gente? Com creme dental, pode passar o raspador de língua ao redor. E o antisséptico, o indicado é que não tenha álcool, tá bom? A gente acabou de saber que o álcool atrapalha esse processo de cicatrização. Então, se você vai utilizar um enxaguante bucal, faça uso de um enxaguante bucal sem álcool, que tem diversas marcas aí no mercado. Tá bom, gente? Quem faz perfuração de piercings, né, em alguns locais aí mais difíceis, enfim. Por exemplo, tem pessoas que fazem piercing na região genital, né? Então a gente também recomenda uma atenção redobrada, não usar uma peça íntima muito apertada, não usar peça íntima de renda, todos esses cuidados, né? Tudo isso para que você não acabe machucando ou atrapalhando a cicatrização ali ao redor, tá bom, gente? E o importante é que você mantenha os seus clientes por perto. É como eu falei inicialmente, o nosso serviço ele não acaba quando a gente faz a perfuração. O nosso serviço ele é constante, porque você pode ser chamada para fazer uma nova perfuração naquela família, né? Para furar a orelha da mãe, para furar a orelha de um conhecido ou de um familiar ali daquelas pessoas. Então tudo vai depender da forma como foi o seu trabalho. Se as pessoas gostaram do seu atendimento, se elas viram que você é um profissional que preza muito pela qualidade, pela segurança do paciente, do cliente, né? Aquele profissional que não é só furou, tchau, quero nem saber mais. Não, você vai entrar em contato 7 dias após para saber como está a cicatrização. Você vai entrar em contato 15 dias após e 30 dias após. Por WhatsApp, gente, coisa simples. Outra coisa que é bem importante falar aqui para vocês. Orientem, após a perfuração, o que é normal e o que não é normal. Gente, se o local estiver muito inchado, se o local estiver querendo encapsular o brinco, ou seja, inchou tanto que é como se o brinco tivesse desaparecido ou o piercing. Se o local estiver muito vermelho, estiver saindo pus, estiver muito dolorido e muito inchado, tem que ir no pediatra se for bebê ou tem que ir no médico se for adulto. Não tem como tentar manter um brinco ou um piercing que está visivelmente infectado e muito inflamado, tá bom? Infelizmente, acontece. Acontece rejeição até em grandes cirurgias, né? Às vezes as pessoas fazem cirurgias, enfim, recebem um órgão, recebem uma platina ali numa perna que quebrou, enfim, às vezes o corpo rejeita. E acontece, às vezes o corpo vai rejeitar aquele tipo de joia, né? Vai rejeitar alguma coisa que aconteceu no processo ali da perfuração e você tem que ter ciência disso, tá bom? Então sempre instrua, sempre oriente as suas clientes, tá bom? Sobre tudo que pode acontecer, porque na hora que acontecer, ela vai saber como agir. Então, a gente sempre tem que dizer, olha, fica atenta, se acontecer isso, vai no médico. Tá tendo febre? Tá inchado? Tá dolorido? Tá muito vermelho? Tá saindo secreção? Vai no médico. E, infelizmente, às vezes, não é sempre, tá, pessoal? Mas eu tenho que orientar vocês, porque às vezes vai acontecer e aí não vai ter jeito, vai ter que tirar e depois realizar uma nova perfuração, tá bom? Então, só relembrando as fases da cicatrização: inflamatória, proliferativa e de maturação. A cicatrização geralmente demora de 6 a 8 semanas, porém,
A cicatrização se comporta de diferentes maneiras dependendo da pessoa. A minha cicatrização pode ser diferente da sua, né? Então, isso não vale para todo mundo. Não significa que rigidamente todo mundo vai ter essa cicatrização de 6 a 8 semanas. Vão ter pessoas que vai cicatrizar com 12 semanas, vai ter pessoas que vai cicatrizar com 4 semanas, mas a gente fala para que as pessoas saibam mais ou menos como se comporta esse período, tá bom? Então, é isso que eu tenho aqui para passar para vocês hoje. Gostaria de agradecer muito a presença de vocês que entraram. Qualquer dúvida, eu vou deixar a live salva. Se quiser perguntar aí embaixo, pode perguntar que eu respondo, pode chamar no direct, tá bom, gente? Então tenham todos uma ótima noite. Beijo, tchau, tchau.